presidente da Câmara de Vereadores de Barretos, vereador Paulo Correia. Obedecendo o distanciamento, ele não usará a máscara. Gostaria até que cortasse para a câmera aberta, e ele estava com a máscara, e para o melhor entendimento de quem está em casa, retirou-se a máscara e a gente vai manter a distância aqui. Presidente, boa tarde e obrigado pela presença aqui em nossos estúdios. Boa tarde, Maia. Boa tarde a todos que estão nos assistindo pela TV Vale. Muito obrigado pelo convite e estou à disposição aí para responder as suas perguntas e a da população que está nos assistindo. Paulo, hoje, finalizando praticamente o mês de janeiro, a gente tem já na segunda-feira a primeira sessão ordinária do ano de 2020. Foram feitas duas sessões extraordinárias. Qual que é a expectativa para esse novo mandato? Você que já teve experiência, inclusive, como presidente do Legislativo. Nós estamos encerrando o primeiro mês, um mês bastante difícil, bastante chuvas, buracos na cidade, mato crescendo. A questão da dificuldade da aviação SAR em saldar seus compromissos com os funcionários, que levou a uma greve, e também a questão da pandemia. Então, é um começo de ano difícil. A prefeita está passando por uma série de dificuldades, mas com o pulso firme dela, ela está conseguindo resolver as questões pontuais. Então, e na Câmara nós tivemos duas sessões extraordinárias, né, que agora nós também recesso. Toda sessão que acontece ela é extraordinária, mas a partir de segunda-feira já começam as sessões ordinárias desse novo mandato. E nós estamos aí com uma série de projetos na pauta para que a gente possa, todos os vereadores, apreciarem esses projetos para que a gente possa deliberar. Qual que é o grau de dificuldade para a realização da Câmara, da reunião virtual? Qual a dificuldade? Isso acaba atrapalhando o bom andamento da votação, da discussão em si? Não, todos têm a oportunidade de falar, é que não está de uma forma presencial, até em virtude da pandemia, até dessa situação toda. Tanto é que nós até perdemos um colega vereador no ano passado pelo coronavírus. Então a gente tem que evitar, como todo setor está evitando, tem muito trabalho remoto acontecendo, e a Câmara não é diferente. É um sistema novo que tem dentro da Câmara Municipal que a gente consegue desenvolver uma sessão ordinária de uma forma onde todos participam, só que existe aquele controle, né? Controle de tempo que a pessoa utiliza. Então, ela passa a deliberar. Isso está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado Federal, isso aí está acontecendo, é uma coisa normal. Paulo, pela experiência vivida principalmente no ano passado com relação à fraude da folha de pagamento, notadamente dos olerites, o que o Legislativo aprendeu? Ele pode ser mais fiscalizador, cobrar mais ações, acompanhar inclusive o dinheiro que deve ser revertido para a população? Com certeza, com certeza. Tanto é que as denúncias da questão dos olerites aconteceu de vereadores da Câmara Municipal. Carlão, Rafael Oliveira, eles apresentaram as denúncias, foi aberta uma CPI, foi levantada uma série de situações, onde foi mandado para o Ministério Público, Procuradoria, porque cada órgão responde, o prefeito responde lá na Procuradoria, no Estado de São Paulo. E os demais aqui no Ministério Público, que formou uma operação do GAEP, onde culminou com aquela série de situações de afastamento, de busca e apreensão, feito pelo GAEP, Ministério Público, no final do ano passado. Mas partiu da Câmara. Então, tá aí a dica, tem que ficar como legislador e fiscalizador do dinheiro que é para reverter para a população. Ontem você participou da assinatura desse convênio emergencial de 3 meses para a exploração do transporte coletivo aqui na cidade de Barretos, e você fez até algumas ponderações na reportagem do Walter Rabelo com relação à empresa que tem 70 anos de serviço prestado aqui na cidade de Barretos. Entretanto, ela acabou se tornando insolvente. Qual que foi o norte para a troca, né, da Viasa por uma outra empresa que virá? Mário, eu recebi os funcionários da empresa na Câmara Municipal, eles pediram uma audiência
participou o Bodinho, participou o vereador Juninho Bandeira. E nós ouvimos, foi também o representante da empresa, o advogado representando a empresa, colocaram as ponderações, que eles fizeram as ponderações. Aí eu achei por bem fazer uma audiência com a prefeita, porque eu não sabia que a prefeita estava pensando nesse sentido. Aí eles se reuniram com a prefeita passou a orientação que não tem meios legais de repassar recursos para a aviação SAI, e com isso aí não teria como saldar o 13º, saldar a folha de dezembro, e agora seria a folha de janeiro. O que ela fez foi repassar R$40 mil, que é do auxílio transporte que todo mês a prefeitura fornece aos seus funcionários. Isso aí ela fez, mesmo assim não conseguiu saldar aquilo que deve aos funcionários. A empresa, é com tristeza que a gente fala isso, porque ela tem uma tradição em Barretos, desde a época do seu amigo, Hermanitino Sarri, mas nos últimos anos aí você percebia a questão da deficiência no transporte, ônibus mais antigos. Para você ter uma ideia, o contrato de concessão previa 28 ônibus na rua. Você sabe com quantos ônibus a aviação SAI estava fazendo transporte nos últimos tempos? Ninguém sabe disso, ninguém sabia disso. Foi na reunião dos funcionários com a prefeita que foi levantado 7 ônibus para atender a população de Mas, Paulo, mas pela gratuidade, pela chegada da Uber, mototáxi, entre outros aí, vai ter que fazer uma readequação aí à legislação para que se torne vantajoso explorar o serviço aqui em Barretos. A empresa que foi contratada de uma forma emergencial, ela está vindo nas mesmas condições. E na hora que fala teve a lei da gratuidade, você sabia que isso está no Estatuto do Idoso? Sabia? Mas de acompanhante não. Não, de acompanhante, isso aí foi uma outra situação. Mas o que ele fala e ele enfatiza é a questão do idoso. Idoso acima de 60 anos, ele está lá que, por meios legais, ele pode acessar o ônibus de uma forma gratuita. Então, peraí, não é só Barretos. São Paulo está numa briga jurídica lá, uma hora dá uma liminar que suspendeu a gratuidade, uma hora tira essa liminar, então está essa confusão. E aqui a empresa tentou derrubar a lei, não conseguiu no meio jurídico. Porque se acontece no meio jurídico, a gente não pode fazer nada. Agora o vereador apresenta uma proposta dessa, e está previsto no Estatuto do Idoso, como é que você vota contra? Agora o que faltou foi um diálogo, se não abriu esse diálogo com esse prefeito, de ter um subsídio para essa situação. Agora, se não fizeram isso, eu também não sei por que a empresa aceitou prorrogar, porque venceu, 20 anos venceu em 2016. Por que a empresa e o prefeito aceitaram firmar um contrato, prorrogar um contrato por 5 anos? Paulo, só para a gente encerrar esse bloco, depois no próximo bloco você responde as perguntas da população, foi assinado também, parece, né, que agora, em definitivo, o repasse das casas da FEPAS, antiga Companhia Paulista, para os moradores. Sim, essa é uma pauta positiva. Por isso que eu falo, esse mês de janeiro, ele foi, embora teve todas as dificuldades, mas ele foi um mês muito produtivo. Há anos a gente trabalha com todo o patrimônio da União, não é só a questão das casas não. Essas grandes avenidas aí que entrou no traçado, tinha que ser feita uma doação, porque o município não poderia entrar num bem que não é dele, que era da União. Foi transferido para o município de Barretos. Agora tem aquela área onde era o Campo do Nogueira, essa área tem 35 mil metros quadrados, ela foi doada ao município, ela vale 4,5 milhões. A área que foi doada, que nós fomos lá na terça-feira, foi uma área de 27 casas, se não me engano, 10 mil metros quadrados, no valor, 10 mil metros quadrados, e no valor de 2,3 milhões. Veio de graça para o município. Agora o município vai fazer as análises lá do cadastro de todo mundo, confirmar, e vai transferir sem ônus para os moradores
eu separo ali da estação ferroviária, porque tem dois blocos de casa, um na Vila Paulista e o outro ali. Então aquela região do Nogueira, que era toda travancada, que quem vinha do sítio tinha dificuldade, hoje ela está liberada. Está liberada e está urbanizada, que é o mais importante. Vila Paulista não tinha asfalto, não tinha iluminação, não tinha nada. Hoje está lá, é um lugar na área central e bem desenvolvido. Eu recordo a Vila Paulista quando tinha os postes de madeira com aquela lâmpada, né, com aquele prato ainda. Faz tempo. Nós vamos ao primeiro intervalo, a gente volta na sequência, aí o Paulo Correia, que é o presidente da Câmara de Vereadores de Barretos, vai responder as perguntas. E, ó, só frisando que o pessoal tem ligado só pergunta de texto.